Deus. Quem está cansado? Louvado seja Deus. Ninguém cansado? Eita glória. É sexta-feira. Ninguém cansado. Só Deus para fazer isso, né, irmãos? Renovar as nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dá saúde e vigor para estarmos de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, que o Senhor tem nos concedido, aleluia, é segundo a sua graça e a sua misericórdia, né? E é para que nós possamos usufruir do nosso tempo para estar buscando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Está utilizando desse tempo que Ele tem nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Para darmos o nosso melhor para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Para edificarmos, aleluia, aos nossos irmãos através de testemunhos, né, de nossas vidas, a qual o Senhor tem nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor, né? Testemunho como esse do pastor Marcos, com o livramento que Deus deu para ele, né, dentro da sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que muitas das vezes uma pessoa, né, toma uma topada, bate a cabeça em algum lugar e morre. Louvado seja o nome do Senhor, né? O pastor teve um acidente também que foi grave dentro de sua casa, né? Poderia ter vindo a óbito, mas o Senhor assim colocou as suas mãos e deu o livramento. E isso, aleluia, é motivo de darmos glória a Deus, é motivo de nos alegrar na presença do Senhor, né? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Só de sabermos que temos a presença do Senhor em nossas vidas, já é motivo de nos alegrar. Já é motivo de, aleluia, verdadeiramente render graças ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, a palavra se encontra no livro de João, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus já falou aqui nesse lugar, nessa noite, né, irmãos? Através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Através de louvores. Louvado seja Deus. E creio que vai continuar falando através da sua palavra, para sairmos daqui alimentados por ela. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 6, a partir do versículo 22, que diz assim: louvado seja Deus. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Aleluia. Amém, irmãos? Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos? Quando a Bíblia relata sobre os milagres de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vemos que em cada milagre que Jesus ele executou, em cada milagre que Jesus efetuou, aleluia, em seu ministério, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que houve um contexto, e nós vemos que em todos esses milagres, Jesus ele tinha um propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê?
Porque Jesus ele não faz nada sem propósito. Jesus ele não entra em nossa vida sem propósito. Jesus ele não faz um milagre na nossa casa sem propósito. Jesus ele não faz um milagre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no nosso trabalho sem propósito. Jesus ele não faz milagre através de mim e de você sem propósito, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que sempre que Jesus, ele, aleluia, fazia sinais e prodígios diante do seu povo, né, diante da multidão que o seguia, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que sempre Jesus ele queria mostrar algo para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, aleluia, na multiplicação dos pães e dos peixes não foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Havia uma multidão que estava seguindo Jesus, porque Jesus estava vindo fazendo vários sinais e prodígios, né? Jesus vinha já fazendo curas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por onde passava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o povo quer ver isso, irmãos. O povo quer ver algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O povo quer ver algo extraordinário acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus não é suficiente para que o povo venha o seguir e o servir, aleluia, de todo o coração. Por quê? Porque o povo não entende, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a palavra é o que salva, que a palavra é o que traz alimento para a nossa alma, e não os sinais e prodígios após são feitos através do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, louvado seja Deus, Deus mesmo assim, por conta da sua graça, da sua misericórdia, Ele tem feito sinais no meio do povo, para que o povo não venha se desviar, irmãos. Para que o povo venha entender que Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e continuará sendo eternamente Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então os milagres de Jesus não foi feito para que, aleluia, vidas fossem salvas. Não, irmãos. Somente para demonstração do poder de Deus. Somente para que os olhos de alguns, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fossem abertos para a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele povo vivia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em uma cultura muito forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e uma religiosidade muito forte em seus corações. Por quê? Porque eles observavam a lei, mas não observavam a lei como ela deveria ser. Eles observavam a lei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não praticavam da forma que o Senhor queria que eles estivessem praticando. Eles observavam a lei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e viviam a lei somente como mandamentos e mais mandamentos, aleluia, somente como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um fardo pesado, irmãos, a se carregar. Mas Jesus ele veio para mudar o pensamento daquele povo. Jesus ele veio para trazer transformação, para trazer mudança, aleluia, para trazer um renovo verdadeiramente para aquele povo, para trazer vida para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus ele tinha que fazer algo, aleluia, sobrenatural, para mostrar para aquele povo, aleluia, que ele foi enviado de Deus para verdadeiramente trazer vida a este mundo. Por quê? Porque outrora nós estávamos perdidos, nós estávamos vivendo, aleluia, aprisionados, segundo, aleluia, os príncipes deste mundo, segundo, aleluia, as potestades que habitam nos lugares celestiais. Nós vamos ver isso no livro de Efésios capítulo 2, que nós estávamos aprisionados, mas Jesus ele veio para poder nos dar vida. Jesus ele veio para poder fazer uma mudança, aleluia, em nossas vidas, porque estávamos mortos diante do Senhor. Mas, por conta da misericórdia do Senhor,
Ele criou um plano de salvação para nossas vidas, né? E os sinais a qual estava vindo acompanhando Jesus, aleluia, era para que os nossos olhos fossem abertos para essa verdade, de que nós estávamos perdidos, de que nós não fazíamos mais parte, aleluia, da salvação de Deus, mas Ele veio para poder mudar isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para trazer vida verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para que, aleluia, obtivermos, aleluia, para que possamos entrar nesse projeto de salvação, era necessário que, aleluia, nós não somente ouvíssemos, mas era necessário que nós crêssemos naquilo que nós estávamos escutando. Não é necessário somente que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor, irmãos, mas Ele quer que nós venhamos viver essa palavra. Ele não quer que nós somente, aleluia, venhamos estar buscando de forma vazia, não, irmãos. Que nós estejamos buscando somente por aquilo que Ele pode fazer, não, irmãos. Ele quer que nós estejamos buscando para quê? Para que nossa alma se regozije nele, irmãos. Um homem em si, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem pelo menos 3 tipos de desejos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Um deles é o desejo natural, né? O outro é o antinatural, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem um desejo também que é sobrenatural, louvado seja o nome do Senhor. O desejo natural, irmãos, né? É tudo aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É aquilo que Deus ele nos criou para viver conforme aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é dentro dos padrões dele. É nos alimentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? É trabalharmos para obtermos algo, o alimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para o nosso corpo, o mantimento, louvado seja Deus, é ter saúde, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses são desejos que nós temos que são naturais. Mas aqueles que fogem, aqueles que são contrários à vontade de Deus, são desejos que vêm por conta da nossa concupiscência, por causa do nosso, aleluia, homem caído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tudo aquilo que faz com que o Senhor venha se entristecer conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E o desejo sobrenatural é o desejo da nossa alma, irmãos. É quando a nossa alma anseia por Deus, aleluia, conscientemente e inconscientemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa alma sempre vai ansiar pelo nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas muitas pessoas reprimem esse desejo. Muitas pessoas fazem com que esse desejo venha a ser diminuído a cada dia. Porque dá lugar aos desejos que não são, aleluia, naturais. Que dão lugar aos desejos que são da carne, aos desejos que são, aleluia, da concupiscência da nossa carne. Aquilo que o nosso corpo deseja, aquilo que a nossa mente e o nosso coração, muitas das vezes enganoso, aleluia, traz para a nossa vida. Mas quando, aleluia, nós estamos ansiando pelo Senhor, irmãos, e nós buscamos a Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós encontramos vida nele, irmãos, através da sua. A forma que nós temos de nos aproximar do Senhor é através da sua palavra. Uma das formas que são a principal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque sem a palavra nós não temos orientação, aleluia, do que o Senhor quer para nossas vidas. De como nós devemos andar e nos comportar na presença do Senhor e diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra, ela é vida para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus estava querendo mostrar isso para aquele povo. Então Jesus ele criou todo um cenário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para fazer um milagre diante daquele povo. Jesus ele assentou em um lugar a qual ele sabia
que ali era um lugar propício para que aquela multidão se achegasse a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para testar um dos seus discípulos, ele pergunta o que é e como é que eles fariam para poder, onde é que eles comprariam pão para aquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o seu discípulo responde, né? Louvado, eu vou ler que é para os irmãos, aleluia, me acompanharem na leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica melhor para o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 6, Jesus diz assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastariam, para que cada um deles tome um pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na nossa mente limitada, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o pouco sempre vai ser pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus queria mostrar que o pouco com ele pode se tornar muito. Que o pouco com ele pode ser transformado. Que o pouco com ele, além de trazer saciedade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ainda sobreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não reste dúvida de que ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui Jesus ele estava fazendo algo para alimentar o corpo natural daquele povo. E todo aquele povo foi alimentado quando Jesus ele, aleluia, apresentou aqueles pães, aleluia, e aqueles peixes diante do Senhor dando graças. Aleluia. Jesus ele reparte aqueles pães e aqueles peixes com seus discípulos, e os seus discípulos repartem com todo aquele povo. E a Bíblia fala que eram mais de 5.000 homens assentados naquele lugar. E a Bíblia fala que naquele lugar havia muita relva. Então Jesus, é por isso que eu digo que Jesus ele preparou todo o cenário. Glória a Deus. Jesus ele preparou um lugar confortável para que aquele povo viesse não somente ver o milagre que ele poderia fazer através do poder de Deus, mas também ouvir a sua palavra e aprender através da palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquele povo, irmãos, vendo aquele milagre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ficou maravilhado com aquilo que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque o cenário agora que aquele povo vivia era um cenário que muitas das vezes era de miséria. Muitas pessoas viviam na escassez, aleluia, do pão. Muitas pessoas, aleluia, viviam mendigando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, aleluia, por causa da palavra, aquele povo esperava um Messias que viria, aleluia, um rei que viria para poder tirar a fome daquele povo, para poder tirar aquele povo da miséria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo vendo Jesus multiplicando os pães e peixes, falou: esse é o cara, esse é o profeta que deveria vir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando nós vemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as coisas dando certo, louvado seja o nome do Senhor, a tendência é nos aproximar de Deus. Mas, louvado seja o nome do Senhor, quando, aleluia, nós estamos na escassez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a tendência é nós duvidarmos que Deus ele é conosco. A tendência é duvidarmos de que Deus está passando aquela situação ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus estava querendo mostrar para aquele povo que o pão que alimenta o nosso corpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é suficiente para nós. Que aquilo que alimenta a nossa matéria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é o suficiente para nos dar vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No capítulo 5 do livro de João,
aleluia, no versículo 24, Jesus ele vai dizer assim, ó, na verdade vos digo, que quem, aleluia, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida. Aleluia! E no capítulo 6, Jesus ele vai declarar que ele é o pão da vida. Ele é aquele que veio para poder dar vida para aqueles que nele crescem. E através da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, viesse ser gerado dentro de nós vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é necessário, louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos entender aquilo que Deus ele quer trazer para nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós entendemos que, aleluia, a nossa alma anseia por Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a nossa alma, mesmo, aleluia, assim, nós temos um entendimento, a nossa alma, ela sempre vai ansiar pelo nosso Criador. Porque quando Paulo, aleluia, ele foi visitar uma certa cidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele viu ali vários altares, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no meio daqueles altares havia um, a qual o nome estava escrito, ao Deus desconhecido. Aquele povo adorava a Deus mesmo sem saber quem ele era. Mas como é que nós vamos adorar uma pessoa que nós não sabemos quem é? Porque como é que nós vamos criar isso? Como é que a nossa mente vai criar, aleluia, um Deus que nós não conhecemos? Porque o povo tinha o costume de adorar as imagens, né? Eles criavam imagens de bezerro, de vários tipos de situação para poder adorar. Mas ali naquele lugar eles fizeram um altar e botaram ao Deus desconhecido. Não tinha rosto, não tinha corpo, não tinha forma de animal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha somente um nome, ao Deus desconhecido. Por quê? Porque ainda não era trazido para eles o entendimento. Porque eles ainda não tinham escutado falar a respeito de quem Deus era. De quem é o nosso Deus, o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu único Filho por amor de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles homens não sabiam, não tinham conhecimento, entendimento de quem Deus ele era. Mas Paulo, chegando naquele lugar, ele começa a pregar o Evangelho de Cristo para aqueles homens. E muitos que ouviram e creram, entraram e fizeram parte da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque entendem, irmãos, Deus ele vai nos enviar a falar com pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nem sempre nós seremos ouvidos, irmãos. Nem sempre nós seremos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando Deus ele enviou Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vemos que, aleluia, ele fala que quando ele enviasse Ezequiel para falar com o povo de Israel, ele ia encontrar um povo duro de coração, um povo de um rosto duro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e de dura serviço. Era um povo que, aleluia, não queria dar ouvido à voz do Senhor, mesmo sendo um povo separado para ser de Deus, para servir somente a Ele. Era um povo que não queria dar ouvido à sua palavra, irmãos. Deus ainda fala mais com o profeta. Deus fala assim, ó, se eu te enviasse a um povo que fosse de uma língua estranha, um povo de fala difícil, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a um povo diferente, eles até dariam ouvido a você, porque era eu que estaria te enviando. Mas eu estou te enviando
Você está vendo esse rolo? O homem dele. O rolo ali estava simbolizando a palavra, irmãos. Ó, enche o seu ventre. Mas o ventre ali, aleluia, qual a palavra está dizendo? Não é, aleluia, nossa barriguinha aqui, a qual nós comemos o feijão e o arroz, não, irmãos. Ali estava falando da alma do profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus estava querendo trazer esse entendimento, aleluia, para o povo de Israel, irmãos. Para aquela multidão que estava seguindo ele. Mas quando Jesus ele fez essa multiplicação dos pães e peixes, o povo já queria apanhar Jesus para fazer rei. Aí Jesus, ó, conhecendo o pensamento daqueles homens, se retira do meio deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque aquele povo não estava entendendo o propósito de Jesus. Porque Jesus estava fazendo aquele milagre. Jesus ele estava querendo mostrar através de algo natural, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então quando Jesus ele se retira do meio daquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele despede também os seus discípulos, né? Aí a Bíblia fala que os seus discípulos vão passar ali pelo mar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Jesus ele se encontra no meio do mar com os seus discípulos vindo andando por cima das águas, louvado seja o nome do Senhor, e vai para o outro lado do mar. Aí quando aquela multidão começa a procurar, cadê o mestre? Aquele povo deduz que Jesus já tinha ido para o outro lado. Então eles vão atrás de Jesus. Mas quando eles chegam, aleluia, até Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus ele pega e declara, olha, vocês têm me buscado pelo pão que perece. Vocês têm trabalhado pelo pão que perece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas busque aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pode dar vida para a sua alma. O que Jesus ele quer, irmãos, é que nós não venhamos ficar, aleluia, satisfeitos com aquilo que o mundo tem para nos oferecer. O que Jesus ele quer é que, aleluia, a nossa mente não esteja voltada para aquilo que é material, para aquilo que é terreno, para aquilo que é passageiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor ele quer que a nossa mente esteja transformada a ponto de nós entendermos que, aleluia, a nossa alma anseia por Ele, que nós temos que buscar a Ele, que Ele é o alimento para a nossa alma e que só através dele nós obtemos vida, irmãos, e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ele quer uma mudança de entendimento. E aleluia, nós temos buscado ao Senhor. E por conta dessa busca, Ele tem nos dado força para continuarmos buscando. É porque nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite porque Ele tem nos dado força para buscarmos a Ele. Ele tem mudado o nosso entendimento para estarmos deixando as coisas do mundo de lado, para estarmos buscando a Ele, irmãos. E enquanto nós estivermos perseverando na presença do Senhor, Ele vai continuar gerando dentro de nós vida, saúde espiritual, irmãos. Saúde para a nossa alma. Saúde para nos aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que a cada dia ansiar por isso. Nós temos que a cada dia ansiar por isso, irmãos. Não ficar satisfeito com aquilo, aleluia, a qual esse mundo tem para nos oferecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós, aleluia,
olhamos para os milagres de Jesus, irmão, nós vemos que Jesus ele fazia por misericórdia, mas não somente isso. Jesus ele queria mostrar para aquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o quanto o nosso Deus ele é poderoso. O nosso corpo, aleluia, é somente um recipiente de quem nós verdadeiramente somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós sabemos que o homem é dividido em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Nós sabemos que a nossa carne, a nossa matéria, ela vai voltar para o pó. Que o espírito já está pronto, o espírito vai voltar para Deus. Mas e a nossa alma, irmãos? Essa alma que, aleluia, precisa de um alimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para onde é que ela vai? Essa tem que ser a nossa preocupação. Porque muitas das vezes nós até sabemos disso, mas por conta das circunstâncias, por conta das coisas que acontecem no nosso dia a dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, parece que nós perdemos o foco do que nós verdadeiramente temos que fazer aqui. Parece que nós perdemos o foco do que Jesus ele tem nos enviado a fazer verdadeiramente aqui neste lugar chamado terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós, como servos do Senhor, somos somente peregrinos aqui na terra. Que a nossa pátria ela é celestial, irmãos. Nós, aleluia, gostamos de ver milagres acontecer, gostamos muito, irmãos. E isso edifica a nossa alma. Isso traz alegria para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele quer que nós venhamos entender que ele fazendo sinais ou não, nós devemos estar buscando a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por aquilo que ele é, por aquilo que ele é em nossas vidas. É a palavra, irmãos. É a palavra que nos alimenta. Não são os milagres, não são os sinais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, irmãos. Não. Se Jesus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque nós vemos hoje muitas pessoas deficientes visuais, muitas pessoas cadeirantes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, trazendo e pregando o Evangelho de Cristo. E eles pregam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é, aleluia, louvado seja Deus, por hipocrisia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é por ironia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não, irmão. Eles pregam porque eles já entenderam, aleluia, que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Que não é porque, aleluia, a cura não chegou para a carne dele, que não pode chegar para outro. Que não é porque Deus não está fazendo com ele, que não pode fazer com outro. Tudo é a vontade de Deus, irmãos. E isso nós temos que ter na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque, aleluia, se nós dermos lugar para o nosso coração, se nós dermos lugar, aleluia, para vozes que vêm, aleluia, na nossa mente, que nós sabemos que não é Deus falando conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos perecer, nós vamos nos afastar do Senhor. Mas se nós começarmos a dar ouvido à voz de Deus, irmãos, aí sim vai ser gerado vida dentro de nós. Aí sim a nossa alma vai ser alimentada. Aí sim nós vamos estar um passo a mais para a salvação, irmãos. E é assim que Deus ele quer nos ver, com a nossa mente voltada para Ele.
com o nosso coração voltado para Ele, com o nosso entendimento transformado pela Sua palavra, irmãos. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Jesus que é o alimento para a nossa alma. É Jesus que gera vida dentro de nós. Então é Ele, e é a Ele que nós temos que recorrer nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, de perseguição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente. E Ele é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para a nossa alma. Ele é o único que pode nos aproximar de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e nós homens. Que nós possamos a cada dia entender essa verdade em nosso coração. Que nós possamos a cada dia observar a palavra do Senhor, para que as nossas ações sejam mudadas, para que, aleluia, nós possamos viver mais em conformidade à vontade do Senhor. Que nós não venhamos viver um evangelho pesado, porque Jesus, ele disse que o fardo dele é leve e suave. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não venhamos viver, como foi dito nessa noite, aleluia, com o peso da culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que possamos carregar em nós o sangue de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia, para estarmos buscando a Ele e nos afastando das coisas deste mundo, que não nos edifica em nada. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.